Senhor esteja com você. Eu sou o Jairo Vieira, o irmão que vos fala, trazendo a palavra de tolerância nessa primeira temporada. E eu venho trazendo aqui mensagens para poder estar trazendo um pouco de edificação, né? Aquelas pessoas que estão no corre-corre do dia a dia, às vezes naquele labor, a Bíblia está em casa, mas às vezes não tem aquele tempo, chega em casa cansado. Ouça esse áudio, acompanhe esse vídeo, são pequenas propostas, né? De 4, 5, 6, 10 minutos, tem alguns realmente, como foi o vídeo anterior, me estourei um pouquinho no vídeo, foram 30, mas esse tema realmente é muito importante, como entender o Senhor. Não que uma mente limitada, com prazo de validade como é o ser humano, que nasce e morre, vai ter capacidade de entender o que é Deus, o infinito, o que era, é e será, né, o eterno. Então, mas pela escritura que ele mesmo deixou, aqui a gente pode ter pelo menos uma noção, um norte, para minimizar o impacto da disparidade teológica que está causando na vida de muitas pessoas que são cristãos, pessoas que não são cristãs, mas creem em Deus, e aquelas pessoas que não creem em Deus justamente por causa daqueles que o próprio Senhor já disse, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai que estás nos céus. A proposta de hoje está aqui, ó, em Mateus 5,18. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar essa leitura. Coisinha rápida aqui, eu não vou ocupar muito seu tempo e eu tenho certeza que sua vida será edificada para a honra e glória do Senhor. Chame alguém para acompanhar essa leitura, compartilhe esse vídeo para pessoas que às vezes estão buscando algum conteúdo e tem assim aquelas mesmas mensagens. E aqui é uma visão um pouco mais direcionada na palavra, com um mínimo de impacto, de contextualização. A palavra está escrita assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ore comigo, se for possível, encurve sua cabeça e feche seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para entrar diante da Tua presença e agradecer tudo que Vós tem feito, porque até aqui a Tua poderosa mão tem nos sustentado, tem estendido o Seu braço forte conforme Tua vontade e afastando todo o mal, porque tanto a mim quanto a essa pessoa que está vendo esse vídeo, se ela está vendo esse vídeo, é porque foi da Tua vontade, porque nenhum daqueles que chega a Ti foi por escolha própria, porque mesmo Você disse: antes de vós escolher a mim, eu escolhi a vós. Nos dê entendimento, visão, e aquebrante nossos corações para com que entendemos a Tua palavra conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse vídeo de hoje, na verdade, vai tratar um assunto um pouquinho polêmico. Antes disso, agradeço aqui todos que estão compartilhando o vídeo, estão abençoando, sendo abençoados e agraciados pela santa palavra do Senhor. O vídeo que a gente criou aqui, anterior a esse, trata de um assunto bem importante e que, devido à disparidade teológica, podemos ter um entendimento de diversas formas. Mas um é o entendimento: ame vosso irmão assim como vos amei. Essa é o mandamento. Partindo de adorar um único Deus com todas as suas forças, acima de tudo, e amar teu próximo como a ti mesmo, é a lei que vai de Gênesis a Apocalipse. Não tem ministério, não tem igreja, congregação, todos trabalham dentro dessa verdade. A própria palavra diz que o que está fora disso não é de Deus. Eu estou trazendo para vocês esse momento de reflexão para um tema muito importante, que por sinal o próprio Senhor presenciou, que é a divisão de águas. Veja que Jesus, enquanto ele estava pregando milagres, cura, libertação, terra, manto, oba-oba, Deus vai na frente, está curado, foi se aglomerando mais e mais pessoas na companhia de Jesus. Chegou ao ponto de ele ir nas cidades, antes de ser anunciado,
eles já sabiam pela voz que ali era o Messias, que ali vinha o Salvador. Tem até uma música que diz, né, que pela voz do Senhor a gente conhece que hoje vai acontecer milagre. Vai acontecer milagres, hoje aqui vai acontecer milagres, hoje aqui, não importa a sua dor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagres, por onde ele passava, alguém logo gritava, vai ter milagre aqui, eu já posso ouvir, Jesus já vem ali, oh glória. Pois é, então nesse momento Deus experimentava, o Senhor experimentava, Jesus presenciava as multidões em busca das curas. Porém, a própria palavra revela que quando ele começou a pregar sobre o reino dos céus, confrontar o que as pessoas acreditavam, houve aqueles que disse: duras estas palavras, quem há de suportá-las? Nesse momento, a palavra revela que aos poucos as multidões iam se dissipando, sobrando 12. E desses 12, todo mundo sabe que um traiu. Tudo conforme a proposta do Senhor. Mas é verdade. Quando nós nos deparamos, somos confrontados com aquilo que acreditamos, então isso incomoda. Estamos muito acostumados com a massagem de ego. E quando vem uma palavra mais dura, aquela igreja não serve, o pastor não me caiu bem, o irmão me olha muito torto, porque estamos muito acostumados com a massagem de ego. Não que seja você, mas no coletivo é esse o tema principal deste momento para compreendermos o vídeo que vai vir a seguir, que fala sobre entender Deus. Como eu falei há pouco instante, não tem duas verdades. Ame teu próximo como a ti mesmo. Ame o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Não tem como contextualizar, como compreender de forma diferente. E quando Jesus trazia esse pensamento que confrontava um pouco com o entendimento que aquele povo que Jesus estava buscando primeiramente, que eram os judeus, tinha um entendimento sobre a cultura de Moisés através da leitura explicitada pelos fariseus, então as multidões não tinham aquele hábito de conforto, foi como se estivesse incomodando, como se estivesse ouvindo algo diferente, que não era o que eles queriam ouvir, era a verdade, como é e como sempre será, mas eram confrontados naquilo que eles estavam acostumados, se adaptaram e através daquilo se massageava o ego, então as multidões se dissipavam. Por que eu falo isso? Eu li esse versículo para testificar para você que através da palavra, nem um tio, nem uma vírgula passará até que se cumpra tudo. E aquele que corromper esse tio e essa vírgula e ainda parar para ensinar, esse será mínimo no reino dos céus. Foi mais ou menos esse o impacto que Jesus causou, caso você tenha um entendimento sobre Deus. Não que eu esteja criando nenhum tipo de apologia, dizendo que a religião A é certa, a religião B é errada, ou utilizando, estereotipando uma religião diferente do cristianismo para enfeitar, ilustrar, colocar em um rótulo e isso é o errado. Jesus prega é o amor ao próximo. Como vamos amar ao próximo se estamos apontando o dedo na religião, que ele exercita o pensamento em Deus? Ele não está seguindo o caminho, a verdade e a vida, mas ele sabe que tem um Deus. Ele está experimentando o caminho. E vamos apontar para tentar arrancar o joio, como eu falei num vídeo passado, e acabar arrancando também o trigo e aí vira um ateu de coração duro? Eu mesmo, ontem, aqui uns 2 dias atrás, eu fui no supermercado e me deparei com um ateu. Esse era ateu. Era ateu convicto, ateu científico, ateu estudado, com faculdades. Não que ele tenha me dito, mas eu identifiquei pelo tipo de linguajar e vocabulário. Primeiro, quando ele percebeu que eu tenho um certo entendimento, me intitulando como cristão, e estou fazendo esse trabalho, ele se recusou um pouco a falar comigo por causa do estereotipo criado na Irmandade. Verdade, os irmãos, eles criaram um rótulo enfeitando um comportamento
que às vezes não é nem sustentado pela palavra, mas aí tem aquele rótulo que inibe a aproximação. As pessoas se sentem constrangidos em se aproximar de um cristão para não serem confrontados. Veja que Jesus confrontou, mas ele falava com autoridade, não como escribas. Hoje, a autoridade que temos é através de Cristo. E o que foi que ele nos ensinou? Este mandamento vos dou: ame teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria de ouvir a sua religião sendo confrontada com a mesma temperatura que nós confrontamos? Não, incomoda, porque esse ateu, ele estava falando em paz, tranquilo, mas ele estava me passando a visão que ele tinha do cristianismo, da Bíblia, da religião, não digo só da questão cristã, e sim todas as outras denominações e todas as culturas que não pregam conforme a verdade e a vida, mas pregam conforme o que lhe foi ensinado no coração, assim como os fariseus. Paulo também, ele tinha esse entendimento trazido dos fariseus, e o próprio Senhor deu uma sacudida, fez ele passar por uma prova, para ele perceber que tudo que ele sabia, em parte estava certo, mas sendo aplicado de forma errada. Então, esse ateu, eu vou evitar falar com você, porque eu sei que eu vou lhe incomodar. Eu disse, meu coração é aberto, pode falar comigo. As palavras que ele falou realmente incomodou um pouco. Eu não vou compartilhar isso agora, isso é para um outro momento. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é sobre a disparidade teológica, que conforme a quantidade de denominações, esse ateu é um dos que eu te digo que se afastou devido à forma com que ele viu que as coisas estão caminhando na casa do Senhor. Era uma pessoa que entendia a palavra. A própria palavra fala em Coríntios, eu vou fazer questão, não estava dentro do prospecto, mas eu vou fazer questão. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 12, 13. A palavra está escrito que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E é justamente esse ponto. Havendo ciência, aquela pessoa estava desconfortado da forma com que ele via que o evangelho era pregado. Ele começou a estudar, e tem até um dito desconfortável, que dizem que quando fazemos teologia, nos afastamos da presença de Deus. Não é verdade. Eu vou compartilhar com vocês que eu fiz teologia, eu sou teólogo, e nem por isso meu amor se esfriou. Meu amor só aumentou. Porque seja edificado pela renovação da vossa mente, não se conformando com este século, e veja quão boa é e agradável a vontade do Senhor. Como vamos saber a vontade do Senhor quando não sabemos a verdade? E o próprio Senhor revelou aqui. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Eu vou tocar no tema deste vídeo. A partir desse tema, vamos dividir as águas. Alguns não vão gostar, não vão mais me acompanhar, eu sei. Alguns vão sair da inscrição, também sei. E ainda vão recomendar que eu não falo conforme a palavra, porque a minha palavra pode estar diferente da sua. Eu sei disso. Eu estou trazendo essa proposta para que o próximo vídeo você esteja de coração aberto para compreender o que Deus tem na sua vida. Vejamos que se você tivesse um mapa, esse mapa há mais de 5.000, há mais de 2.000 anos fosse inscrito, e nesse mapa tivesse determinado que você deveria subir uma colina. Com o passar do tempo, as pessoas que subiram a colina perceberam lá do alto que tem um caminho diferente lá embaixo, que dá para dar uma caminhada diferente, uma contextualização diferente. Então, vai pegar aquele mesmo mapa e, aos poucos, vai traçar caminhos diferentes. No final, você vai perceber que o caminho inicial do primeiro mapa pode estar muito diferente no segundo, na tentativa de levar para o mesmo lugar. Eu não estou desmerecendo, não estou fazendo apologia, como eu falei, de religião A, de religião B. Mas o que eu quero traçar aqui é um norte, é um denominador comum. Não tem uma forma única de pregar, mas a palavra é uma. A palavra é uma.
Amai ao próximo como a ti mesmo. Ame como vos amei. Então são coisas que não tem como mudar. Os 10 mandamentos. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, não as adorará. Não chamar o nome do Senhor vosso Deus em vão. Santificai o dia de sábado. Honrar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantará falso testemunho e não cobiçarás. Amados, esses mandamentos chegou na mão de Moisés, mas eles existem desde a formação do universo, desde a formação do tudo, que é esse o sentido de reger tudo que a mente humana possa pensar que existe, trabalha dentro desses mandamentos. O tempo passou, esses mandamentos são vogados, eles são válidos. O tempo passará e esses serão os mandamentos que continuará de geração em geração até a consumação dos séculos e depois da consumação dos séculos e aonde Deus ainda determinar que tudo pode ir, ele continue indo. Porque quando Deus determinou e haja luz, ele estava criando a realidade. A realidade, como o próprio Jesus disse, o nosso tempo é o presente. Por isso que ele diz, não se preocupai com o dia de amanhã. Então, quando ele disse que nem um tio, nem uma vírgula passará dessa palavra, não está limitado aqui, não. Vamos lá, Deuteronômio. Aqui, ó, algumas palavras são meio difíceis, ó. Deuteronômio. Dê uma olhadinha aí, Deuteronômio 4:2. Está escrito assim: nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuareis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Ó, nada acrescentareis à palavra que mando, nem diminuareis. Existem algumas versões, algumas traduções, todos nós já presenciamos isso. Estamos no culto da palavra. Muitas vezes o que o pregador está lendo, a gente olha, não enxerga as mesmas palavras e tem um esforço muito grande para interpretar, correlacionar o que o pregador está falando com o que estamos lendo. As Bíblias são diferentes? Não é que as Bíblias sejam diferentes. Mas da mesma maneira que o Senhor disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, aqueles que escrevem também está se enquadrado nisso. Amados, é muito importante você saber quem foi que traduziu a tua palavra. A palavra que está na tua mão, já viu? Normalmente fica no princípio. Dá uma olhadinha lá. Como eu falei, eu não estou fazendo apologia. Mas dá uma olhadinha. Você conhece a vida de quem traduziu a sua palavra? Eu conheço quem traduziu a minha. Eu conheço quem traduziu a minha. É uma pessoa que desde a infância trabalhou com a tradução das Santas Escrituras, convertendo lá da Vulgata. Então o que acontece? Na Vulgata, veja que inicialmente a palavra era hebraico e algum pouco de aramaico. Lá na época de Alexandria, uma grande cidade, tinha a Biblioteca de Alexandria. Lá também tinha pessoas que cultuavam a Deus, mas tinha as escrituras escritas em em hebraico e também um pouco de aramaico. Mas devido à cultura lá grega de Alexandria, ninguém saberia mais ler as Sagradas Escrituras. Aí teve uma pessoa que foi abençoada com o entendimento do Senhor, convenceu os poderosos a trazer uma galera de longe. Uma galera lá falou com os sacerdotes, e os sacerdotes perceberam a capacidade, o poder daquela empreitada, que era levar a palavra para aqueles que já não conheciam mais o hebreu ou o aramaico. Você conhece aramaico? Eu não conheço. Acredito que poucos que estão me vendo aqui agora conhecem o aramaico. Quem dirá, então, o hebraico? Poucos conhecem, alguns estão me vendo aqui agora, eu sei que conhecem, mas eu também não conheço. Então, é como se fosse um saco de leite em pó que você compra no supermercado, você não leva para o laboratório para saber se é leite. Você abre, põe e toma. Você confia. Então, para você confiar na tua palavra, no mínimo você tem que saber quem foi que a traduziu. Para não ser levado por qualquer vento de doutrina, maquiada, rotulada, engarrafada para ser comercializada.
É isso, irmãos. O próprio Senhor disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Você acha que escapa também as pessoas que estão mexendo com as letrinhas da palavra? Quantas vezes, como eu falei, você está em um culto, está adorando a Deus, mas praticamente o que é dito em um altar não está na sua palavra. E aí vem aquela ilustração, um convencimento dizendo que a sua não serve, dizendo que você precisa de uma atualizada com um vocabulário legal. Tá bom, vamos para o vocabulário? Vamos falar de vocabulário. Contextualização. Você tem uma hermenêutica, você tem uma exegese próximo de Cristo, né? 300 anos, 100 anos. Você acha que o que foi escrito naquela época é o mesmo que tem aqui? Eu vou te dizer que não. Sabe por quê? Eu vou explicar. Eu vou te explicar. Hoje, quando nós vamos em um estabelecimento pedir uma xerox, todo mundo mentalmente já está cravado na mente que a palavra xerox é fotocópia. Quando você pede uma xerox, você está pedindo uma fotocópia. E quando você pede uma fotocópia através de xerox, a gente já transformou um mecanismo publicitário da empresa Xerox, e não só trabalha com fotocopiadora, em que o nome Xerox esteja vinculado ao seu serviço, que é o quê? Tirar cópia. Bombril não é bombril, é palha de aço. Quando você pede um bombril, você quer uma palha de aço, mas você já está catequizado que o bombril é uma palha de aço. E aí vai na Quiboa, que é água sanitária, e tantas outras coisas que nós chamamos pelo nome da instituição, mas as pessoas estão vulgarmente conhecidas como aquele determinado produto. Tanto é que você vê aqui na televisão, pelo menos hoje, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, mas pelo menos hoje, quando você vê as empresas que têm alguns produtos já renomados, como o Bombril, por exemplo, tem propagandas falando do Bombril e mais falando de todos os outros produtos, mas ninguém tira o Bombril da cabeça. Então, pare e pense. Se eu escrevo hoje e o rapaz foi na loja e pediu uma Xerox, bote 2000 anos em cima. Bote 2000 anos em cima. Quando o pessoal lê o que eu escrevi, eles vão ver lá. E o rapaz entrou e pediu uma Xerox. Eles vão buscar. O que é Xerox? Ah, é uma empresa. Então ele era milionário. Ele vai pedir uma Xerox. Quanto era uma máquina de Xerox naquela época? Aquele lugar que vendia Xerox, então era um lugar rico. Vendia, era representante. E toma ali contextualização. Toma ali contextualização. Quando você vê, ó, já estamos caminhando fora da colina. Do caminho que o Senhor disse. Por quê? Porque um vocabulário atualizado vai acabar tirando a expressão da essência da palavra. Tira. Porque eu não vou, como eu falei, questionar religião A ou religião B, mas eu já presenciei palavra escrita em 1960 de uma determinada indústria de prensagem, estava escrito igual a minha, por exemplo. Igual a que eu tenho aqui. Mas um determinado versículo culminante para o entendimento do propósito verídico, que é o que a gente vai tratar do próximo vídeo, diferente da minha. Veja que da mesma maneira que eu falei, o menino entrou numa loja e pediu uma Xerox, e isso há 2000 anos as pessoas podem entender que aquele menino estava pedindo, na verdade, uma máquina de Xerox, e pelo fato de ele ter dinheiro para comprar a máquina de Xerox, era uma pessoa rica, e lá vai. Então a mesma coisa acontece quando pequenos detalhes são alterados para trazer um vocabulário mais confortável. Como eu falei, quer falar de contextualização? Vamos trabalhar na contextualização. Antigamente a palavra era dita voz me ser. Você tirar voz me ser e colocar você, não mudou nada. Não mudou nada. Porque você atualizou de voz me ser para você. Então, esse é um exemplo. Eu poderia trazer um dicionário de exemplos para você entender que a atualização da palavra não pode fugir da essência. Não pode fugir da essência. Se você tem uma Bíblia nova, se você tem uma palavra nova e um versículo está muito diferente do que algumas, digamos, tradicionais, vigia. Veja direitinho, procure saber quem traduziu. É tradução ou versão? Quantas revisões houve? É importante. É importante. Da mesma maneira que a ovelha não sabe distinguir o que é um alimento bom e um alimento ruim, eu acredito que as lideranças espirituais, os líderes espirituais, eles tragam a orientação correta.
Então veja direitinho quem é o tradutor, quem é se a indústria que está te levando aquela cópia não só está interessado nos reais convertidos pelas compras, ou se realmente está envolvido com o ID pregando o evangelho para toda criatura. Cuidado com os ventos de doutrina. Eu falo assim da mesma maneira que acredito que Jesus falou no dia que tinha mais de 5.000 pessoas procurando ele pelas curas. Quando ele falou a palavra da verdade, esses 5.000 caiu para 12 e dos 12 ainda um traiu. Então eu trago para vocês esse entendimento porque minha preocupação é agradar a Deus. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Então, a minha palavra, que não é minha, é o do Senhor, mas foi abençoada e traduzida por uma pessoa que desde a infância trabalhou com isso. Sua primeira tradução foi aos 16 anos, mas ele estava em uma época onde criança não era valorizada, como hoje também. Mas naquela época não era valorizada, tanto quanto hoje. Então a versão dele se perdeu no tempo. Ah, foi o que te disseram, mas pelo menos é a história que eu conheço do meu. Você conhece a história do seu? Já viu lá o nome dele? Já viu quem foi? Não que ele esteja sendo exaltado, que até agora aqui eu não chamei nome de ninguém, a não ser do Senhor. Só estou preocupado com a tradução da sua palavra, para com que o próximo vídeo você seja agraciado com quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha preocupação com você é essa. Só com que você entenda a palavra de forma coerente. Um versículo disse, Deuteronômio também falou, vamos lá para Apocalipse, lá no finalzinho. Olha lá, ó. Praticamente as últimas coisas antes das bênçãos. Olha lá, ó. Temos em Apocalipse 22:18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a tua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É palavra dura? É. Para tu acordar e não ser levado por vento de doutrina. Eu tenho um versículo específico que eu te digo. Muita versão tem que estar vigiada também. Tem que estar vigiada. Porque a palavra é de Deus, mas isso aqui foi escrito por homens. Eu confio na versão que está em minhas mãos, que não foi nem comprado por mim, foi presenteado. A pessoa não tinha interesse nenhum, simplesmente pegou, pensou em mim, pegou e me entregou. E são assim que funcionam as coisas de Deus. Ele age com o que ele quer, como ele quer e da forma com que ele quer. Entendeu? Então, tendo esse pensamento, eu trago para vocês a oportunidade de conhecer também o caminho e a verdade e a vida. Porque a ciência hoje já prova. A ciência hoje já prova como é que Deus pode estar no céu e como é que ele pôde caminhar. Da mesma maneira que alguém me questiona, e Deus saiu do céu para ficar na terra? É porque ele preenche os céus e a terra e ele não está limitado em um único lugar só porque o nosso entendimento é capaz de conceber. Ele está onde ele quer, no princípio, no meio, no fim. Ele, para resolver sua vida, ele vai lá no passado. Ainda que eu for uma substância informe, tu já tem escrito todos os dias da minha vida. Glória a Deus, esse é o Deus maravilhoso, poderoso, glorioso e ainda andou em cima do mar. E você vai entender no próximo vídeo, porque isso é uma próxima história, amado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.